R$257. Na antiga regra, com a trava, ele gerava no máximo 75 centavos de crédito. Se eu doar o meu cupom para uma entidade, também vou ganhar bilhetes para participar do sorteio para pessoas físicas? Sim. A doação de 50% dos recursos era destinada a apenas 4% das entidades. O novo modelo visa uma melhor distribuição desses recursos. A previsão de doações pode atingir a R$200 milhões ao ano. Como doar créditos da Nota Fiscal Paulista? Siga o passo a passo. Para se cadastrar, acesse o site da Nota Fiscal Paulista, nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre no sistema com seu login e senha. Acesse o campo Entidades na barra superior do site. Em seguida, Doação de cupons com CPF automática. Você pode escolher o período de doação: anual, semestral ou trimestral. Abaixo, você irá digitar o nome da entidade ADVIRP na segunda opção por razão social. Selecione a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e região e confirme sua doação automática. A entidade e a pessoa que doou a Nota Fiscal Paulista participam mensalmente do sorteio, podendo ser contempladas. Nota Fiscal Paulista. Você pede, muita gente ganha. Para mais informações, acesse o site www.advirp.com.br. Você ouve Rádio Unaerp. Pendurados. Já? A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Agora tá valendo, tá valendo. Começando aí, gente, mais um programa Pendurados. Eu me chamo Luiz Henrique, tô aqui na companhia do nosso querido amigo Henrico. Opa, boa noite. Lá do meu lado, do lado esquerdo do Henrico, Giovanni Henrique. Boa noite para todos. E na cara do gol, o Morales. Centroavante. Boa noite, gente. Matador. Isso aí. Bom, a gente tá aí com a segunda edição do nosso programa. Vamos abrir falando da Champions League, né, gente? Champions é muito feio. Depende do jeito que você fala, cara. O Neto fala Champions. Mas eu sou um discípulo do Neto. Então é Champions League. Champions, okay. Champions League. E o que você achou da Champions League da rodada? Hoje teve jogo bom, né? Teve o gol do Gabriel Jesus, a virada da Juventus, a virada do Basel. A virada do Basel, que não levou a nada, mas deu um susto e o Guardiola não saiu satisfeito, não. Não, mas até eu não ia sair satisfeito o Basel, cara. O jogo estava definido já, né? 4-0 no primeiro jogo, mas o 2-1 realmente impressionou. Eu, particularmente, não acreditava nisso. O jogo vale muito mais pelo gol do Gabriel Jesus. Foi o primeiro jogo dele como titular no ano. E ele já voltou fazendo gol. Eu espero que ele faça vários e vários desses na Copa, né? E que recupere a titularidade no City, né? Pra manter um bom alto nível até a Copa. Ele tem um Agüero de... Será que o Agüero ficou feliz? O Agüero ficou felizaço. Feliz demais. Se bem que ele tá fazendo gol todo jogo, então pra ele tanto faz, né? E o legal é saber se o Jesus entrou por conta do resultado que foi feito fora ou se porque ele tá melhor que o Agüero, né? Com certeza foi por causa do resultado. O De Bruyne não jogou, né? Então foi quase que um time misto, mais pro reserva. Então ele considera o Jesus hoje uma reserva de luxo. Queria essa reserva no meu time. Também, né? Não sei se ele conseguiria aguentar esquentar banco do Romero. Mas... Romero, depois a gente ainda vai falar bastante do Romero. Que deu o que falar essa semana. Mas ele joga muito mais que o Gabriel Jesus. Provavelmente. Assim, modéstia à parte. O que os corintianos acham é isso, mas além do jogo do City contra o Basel, na Inglaterra também teve o jogo do Tottenham contra a Juventus. Que jogo? No estádio Wembley, lotado, mais ou menos 10 mil torcedores da Juventus. Você quer falar torcedores no geral. Eu sei que é o Santos jogando, É o Santos, foram 90 mil pessoas, mais ou menos, 10 mil da Juventus, o que é uma grande quantidade, partindo da informação que eles não são do país, né, óbvio. E o Tottenham dominou o jogo. O primeiro tempo foi simplesmente Tottenham. O som com uma tarde muito inspirada, mas que não conseguiu fazer tantos gols assim. Na verdade, ele só conseguiu fazer um gol de rebote, inclusive. E a Juventus conseguiu se recuperar no início do segundo tempo, conseguiu se achar no jogo, conseguiu manter a posse de bola, aumentou a posse de bola dela durante o segundo tempo e conseguiu a virada. Já o Tottenham simplesmente agiu como um time pequeno, que a gente falou semana passada sobre o PSG contra o Real Madrid,
que se apequenou, não conseguiu partir para cima da Juventus, que tem uma defesa muito sólida. E acho que as defesas italianas, né? Não é só da Sim. Juventus, mas acho que o futebol italiano é muito reconhecido, principalmente a sua defesa, por ter um sistema defensivo muito forte, consistente. Quando eles se fecham é quase impossível você fazer gol. E ainda tem o Buffon no gol, né? Não é qualquer um também. Passou de todo mundo, tem um dos maiores goleiros da história lá. E tem o fator também, né? Que em competições grandes como a Champions ou a Copa do Mundo, outras, a camisa vale muito. Pesou, né? A camisa pesa. Exatamente. Eu que vi o jogo, eu senti que a camisa pesou. Teve o Naubert, ex-jogador de vôlei, tem nada a ver com futebol, mas vamos deixar aqui claro. Ele falou que tem uma grande diferença, por exemplo, na Champions League. Tem os times que sabem jogar e tem os times que sabem vencer. Foi o caso de PSG e Real. O PSG sabe jogar, só que o Real sabe vencer. E foi também esse jogo agora do Tottenham. O Tottenham dominou o jogo, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, e mesmo assim conseguiu perder com mais posse de bola e mais chutes ao gol. Então, a questão da camisa pesou, realmente, eu acredito que tenha pesado. O Juventus que foi para 9 finais, 2 títulos, é muita coisa, se comparando com a história do Tottenham. É o maior vencedor do futebol italiano. Nem também. sempre que joga bonito ganha também, às vezes tem que ter falta mais objetividade, né? Sim. Eu queria saber o que aconteceu no vestiário do Tottenham. Porque no primeiro tempo só deu Tottenham. Ficou até estranho por causa da proposta do Juventus. O Juventus, se acabasse 0x0, o Juventus estava fora. O Juventus estava fora. Mas parecia que ela não tomava iniciativa. O Tottenham tava em cima o primeiro tempo inteiro. Eu não cheguei a ver o segundo tempo, mas pelo que eu li, tomou iniciativa. E a Juventus parece que se apequenou perante a Juventus. E isso que acaba aquele famoso ditado que a camisa pesa. Num jogo decisivo, uma equipe que chegou em 2 finais nos últimos 3 anos, 4 anos. 2015 pra cá ele chegou em 2 vezes. A equipe que foi 5 vezes campeões nos últimos anos no campeonato italiano. Pesa demais, tá pra vencer a sexta tá seguida. Pra vencer a sexta. Então, mas agora esse ano tá mais disputado, né? O Napoli conseguiram igualar. Tá conseguindo igualar. Eu tenho saudade do Milan. Mas o que chama atenção é o Tottenham até. Por conta o trabalho é bom. O Maurício Pochettino é um ótimo treinador, eu gosto muito dele. Sim. Desde a época do Southampton ele fez um bom trabalho. Mas o que ele propôs nesse jogo contra a Juventus no segundo tempo me parece que foi uma atitude meio que inexplicada, errada. A questão é que o Tottenham não voltou bem pro segundo tempo, né? Os primeiros 15 minutos do segundo tempo não condizeram com o primeiro tempo em geral, porque eu falei que dominou o jogo inteiro, mas só não dominou 20 minutos de jogo, que foi quando tomou o gol e a virada logo em seguida. Né? Então, não sei o que aconteceu no vestiário, mas... Se aconteceu, eu não tô sabendo. Voltou muito frio. Voltou muito frio pro jogo e a Juventus, sendo a Juventus, voltou como campeã de Champions e como campeã do campeonato italiano. Então, pesou muito a camisa. Além de uma atuação do Dybala um pouco duvidosa, muitos assim, acho que vai se dividir entre jogou muito e outros em jogou nada e só conseguiu empurrar uma bola pro gol, mas a visão que eu tenho é que se empurrou a bola da virada pro gol foi um dos jogadores mais importantes do jogo, mas... sim, o Cristiano Ronaldo, né, costuma muito fazer isso, precisa do posicionamento para fazer isso. Sim, então, e os 2 gols da Juventus partiram de erros do próprio Tottenham, então... Foi muito mais demérito do Tottenham do que mérito da Juventus ter passado para a próxima fase. O Lucas estava no banco, não estava? Tava no banco e não colocaram ele. O Tottenham fez apenas 2 substituições e não colocaram o Lucas. Colocaram o Lamela, mas não colocaram o Lamela. Se ele tivesse entrado... não sei não. Tristeza, saudades do Lucas. Ataque, mas não colocaram o Lucas, até achei estranho isso. Porque eu nunca consegui entender porque que o Lucas não consegue se firmar com titularidade em nenhum time. O primeiro jogo dele com o Tottenham, na Copa da Inglaterra, ele entrou e fez gol. Foi o melhor jogador da partida. Ano passado ele estava numas melhores fases da carreira e mesmo assim não iniciou a temporada. Mesmo assim eles foram atrás do Di Maria e o Di Maria chegou, lógico. Mas também a gente tem que colocar quem eles têm titular, né? Tem Son, Dele Alli, Eriksen. Não é questão da titularidade, mas rodar um pouco. No PSG era o mesmo. Mas o Lucas, no período que ele foi para a Europa, no Brasil ele era muito um ponta-direita. Na Europa ele começou a jogar centralizado, camisa 10, ponta-direita, ponta-esquerda, até mesmo de falso 9, vamos dizer assim. Então ele pode jogar em qualquer parte daquele setor ofensivo do Tottenham. E tem vaga para ele. A disputa, o Son ele tá em uma fase boa, mas se ele sair tem o Lucas para entrar. Não é uma troca nossa, vai mudar muito o time. Num jogo como esse que teve hoje à tarde, a presença do Lucas, a velocidade que ele tem, seria, pelo menos eu acredito que seria
assim, mudaria completamente o estilo do jogo e a estratégia Ia pôr fogo do no Tottenham, exatamente. Porque no final do jogo, com todo mundo cansado, entrar um cara que é famoso e a característica principal dele é a agilidade, talvez mudaria um pouco o ritmo e talvez também criaria mais oportunidades. Faltou isso, não foi uma boa substituição colocar o Lamela não conseguiu trabalhar muito bem com os jogadores que estavam no meio, não conseguiu distribuir muito bem a bola, mesmo estando ali na ponta e enfim, levou no que levou. Nem uma o virada. Nem o Darrali conseguiu. Dele Darrali saiu. Também não entendi a substituição, talvez por cansaço. 2 caras de área, até porque fazer chuveirinho, né? Final do jogo. E o Todo time faz chuveirinho e coloca sim. o Llorente. E o Lamela, ele é totalmente diferente do Lucas, na minha opinião. Ele é um jogador muito mais de controle de bola, de distribuir a bola. O Lucas não, o Lucas é jogador de velocidade, ele parte pra cima. Ele é mais ofensivo, né? E o período que ele teve na Europa, ele ficou mais forte. Sim. Ele aguenta o tranco. Ele faz aquele ditado, né? Bota fogo no jogo. Exatamente. Ele faz uma fogueira. Era o que tava precisando hoje. E foi que... Eu acho que os torcedores sentiram falta disso, sabe? Não acho que ele deveria ter a titularidade, que nem você falou. Porque tem o Son, tem o Dele Alli, tem o Eriksen. Quem que vai tirar? Ok, não precisa deixar ele no titular, mas com uma substituição dessa que bota fogo no jogo aos 30 minutos do segundo tempo, aos 20, vamos colocar a partir do agora. momento que tomou o gol, né? Tomou o gol, coloca. Vamos colocar agora pra mudar o ritmo, embaralhar os caras. Não aconteceu. Não aconteceu. E isso que pesou. As substituições, mais uma vez, assim como no jogo do PSG contra o Real, acho que as substituições foram ruins e foram elas que fizeram com que o resultado tenha sido do PSG Real e hoje do Tottenham com a Juventus. Ou seja, o técnico deu uma de Unai Emery. Sim, deu uma de time pequeno, que a gente estava falando semana passada sobre aceitar a soberania em campo do outro time, por conta da história dele. A questão da camiseta pesar, talvez seja por isso. Não por conta do time que é forte, mas o outro que se amedronta com a história do maior, entendeu? Talvez seja por Quando isso. os jogadores do Tottenham, eles pegam e vêm 1-1, por exemplo. Cara, tem o Juventus do lado. Eu não tô jogando com qualquer um, tô jogando com a Juventus. Tá É a mesma jogando coisa com o com o Crystal PSG. Palace. O PSG tá perdendo de 1-0 com o gol do Cristiano Ronaldo e pensa, cara, eu tenho mais 90 minutos, 80 minutos contra o Real Madrid, contra o Cristiano Ronaldo. E o PSG ele tem que aprender a jogar com um time grande, porque na Ligue 1, né? Ligue 1. Quem criou esse nome devia ser fã, provavelmente. Liga Ian. Ligue Tem 1. um cara chamado Ian, a Liga. Liga 1. Liga 1. Eu falava Liga 1. Os informais Liga 1. Ou Liga Francesa, para mais informais ainda. E lá eles jogam com Bastia, Lertz, Metz. Entendeu? O melhorzinho é o Lyon. O melhorzinho que é o Mônaco. Lyon não chega aos pés de Mônaco. o Mônaco essa temporada ele tá mal, em comparação à temporada passada. Mas não chega aos pés de um Real Madrid, de um Barcelona, não chega aos pés. Então, tipo, o PSG ele tem que se acostumar a jogar com time grande. Enquanto ele não se acostumar, ele vai tomar sempre. Imagina no sorteio, Nas costas. saiu PSG e Real Madrid. Os jogadores do PSG, caraca. É, Vou pegar um Real Madrid. Vamos pegar, então, Real Madrid. Aí os jogadores do Real Madrid, vamos pra cima. Vamos pegar o PSG. Ganhamos 12 já? Então. Já estamos mal no Campeonato Espanhol, que nós temos nada a perder. Largaram tudo já. Exatamente. Se não ganhar Champions, não vai ganhar nada o Real Madrid esse ano. Não. Então é muito difícil você olhar Porque pro a cara. Copa do Rei já caiu fora. Já caiu. Do Campeonato Espanhol não tem mais chance. Tá em Assim, quarto. particularmente, eu acho que não tem mais chance. Não. E tem coloca jeito. o time misto pra jogar, não quer também. Eles não estão nem aí. Então, a camiseta pesou, O cara. Barcelona hoje, inclusive, classificou nos pênaltis Sim. na Copa do Rei. E o Mina bateu um pênalti e comemorou com a torcida com a dancinha. O Mina é aquele famoso jogador folclórico, né? Se bem que eu acho ele bom. O que até, é um vai. jogador folclórico, Pajé? É um jogador que se identifica com a torcida. Tipo, Ah, a sim. dancinha. Se alguém vê, por exemplo, eu sou torcedor do Barcelona, vejo um cara dançando e falo, puta, parece o Mina dançando. Quando Mas o zagueiro que tá na posição dele é bom, eu esqueci o nome dele. Um Titi. Um Titi? O Titi, ele é bom, ele é Ele é rápido, bom, ele ele é vai muito bem na bom. bola. Quando o Barcelona contratou o Mina, o Rames Rodrigues disse que o mundo iria se surpreender com o Mina. Disse que ele é um zagueiro rápido, um zagueiro de muita técnica e que o mundo iria se surpreender. Ele é bom, mas não é tudo isso. É o parceiro Pode melhorar colombiano muito dele, lá. é o parceiro da Colômbia, né? É, Fazendo é aquela lógico, média. É o parceiro moral da do cara. dancinha. Pô, Deixa a moral do cara. é lógico, eu vou chegar e falar, chegou a hora que Henrico chegar em outro lugar e falou, isso aqui é meu amigo Henrico lá da rádio, daí é horrível, presença, ele é presença. Você não vai falar que eu sou ruim, né? Eu não vou falar que ele é um puta cara chato. Sendo que ele é, né? Não, é pra fazer a média, claro. Só avisando aqui, Novo Horizontino tá ganhando do Santos de 2-1. Estamos agora indo pros 15 minutos de jogo e o Santos não tá apresentando muita reação. Até empatou, mas já tomou a ampliada. Romero abalou o Santos. Eu queria mandar uma dessa no ar. Sentiu.
Falar no Romero, vamos falar do Romero, né? Vamos falar do Romero? Vamos falar do Romero. O Romero que deu uma declaração extremamente infeliz no último clássico, falando que o Santos era um time pequeno. Acho que o Romero não sabe nem quem é o Pelé. O Neto deu uma catimbada, o Neto, né, falou cara? um pouco pra ele, falou que deveria respeitar, conhecer o Pelé. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Mas é legal ver que o Neto, que é um ídolo do Corinthians, conseguir cornetar um cara que hoje é ídolo do Corinthians, artilheiro da arena. O Neto corneta o Corinthians inteiro. Mas ele cornetou pessoalmente, né? Normal Mas pro Neto. O Neto tem moral. O Neto tem moral. Tem. E tá certo. Mas Até é o normal, Casagrande, cara. pessoalmente. O Casagrande falou mal do Romero. Eu nunca achei que ele ia falar mal de um jogador do Corinthians na vida. Acho mas que Ô, louco, Casagrande também pega mal. mas o Geralmente Casagrande os caras que gostam do clube que tá vendo, eles Não, mas, pegam por mais exemplo, porque sente. ele não gosta de ninguém do São Paulo. É impressionante. Falar, o Nenê foi para lá. Mas o Nenê, ele falou, o Galvão, né? Fala, o Galvão. O Nenê, então, o Nenê não é tudo isso. Aí ele tá jogando no Vasco e falou, pô, o Nenê é craque, seleção. É sempre assim. Vai pro Palmeiras, vai pro São Paulo, ele fica ruim pro Casagrande. Ô, Luiz, Então, mas mais infeliz que a declaração dele depois do jogo foi a coletiva. ele Porque os argumentos que ele usou, exatamente, nada eu a achei ver. completamente nada a ver, Ele sem base nenhuma. chegou Até falando- onde a gente sabe, né? Porque de repente pode ter acontecido alguma coisa nos batidores, eu sei. Não, mas o que ele falou, que foi na mídia, as pessoas usam ele por causa que ele é paraguaio. As pessoas falam mal dele porque ele é paraguaio. Nada a ver. É porque ele é ruim Ele mesmo. disse que os parceiros, Não, vamos falar, ele tem as qualidades dele. os lógico. parceiros Eu dele... não acho ele tão ruim assim. Eu acho ele muito funcional. Não, e ele- ainda, ele é quando prendado. ele sai driblando e acaba acertando o gol, ainda é bônus. Ele levanta a torcida, pô. Ele é um jogador do Corinthians, um jogador que dá carrinho, um jogador que não existe bola perdida. Ele é um Um atacante. pãozinho sem grife. Ele é muito mais um atacante defensivo do que ofensivo. Ele sempre ajuda a marcar ali, É. no Fagner e tal, ele sempre tá E ajudando. de vez em quando ele manda uns dribles, sabe? Ameaça que vai você pegar, falou, é a o ameaça que vai Romero pegar a mandou bola. É assim. Mas assim, ele foi extremamente infeliz. Ele convocou a coletiva pra falar e falou que, tipo. Disse que o Balbuena e outros amigos deles que não são brasileiros, eles sofrem esse preconceito. O Casim, Cara, eu vejo também falou. todo mas mundo, o Casim todo mundo tem que falando aprender bem a do jogar bola Balbuena. primeiro, pra poder É. reclamar de alguma coisa. O Balbuena foi pra ESPN, o pessoal abraça ele. A torcida gosta do Balbuena. Ele fala o Gamarra português melhor que eu, cara. Gamarra foi ídolo do Corinthians, Paraguai. Pra mim isso não teve embasamento algum. O Balbuena fala português melhor que eu. É. Vocês já viram? Ele canta, ele mano. fala Ele canta no Capital É que ele- Inicial, velho. Ele é muito. Ele é da Mentira, fronteira né? Capital Paraguai-Brasil, né? Ele vinha bastante do Brasil e aprendeu não é a Capital língua. Inicial. Como que chama aquela. Porra, aquela Ratos de antiga. Porão, Detonauta. Não, é. Puta, canta um minuto. CPM. Ele canta É, CPM. A questão é que o Romero é adorado pela torcida. Não acho que possa falar que todo mundo gosta do Balbuena, quando ele vai nos programas ele é bem recebido. O Romero também é bem recebido. Mas a diferença é que agora não vai ser mais, entendeu? Não, Sempre nem- tem- ninguém vai ele chamar o nunca teve Romero Quando ele ia problema. também, o pessoal colocava vídeo dele errando a bola Só que foi também. muito Nem, sacanagem Não, mas isso com ele. normal. nem pra Mas cortar. foi sacanagem com sabe? ele, porque ele fez eu vi depois o material bruto. Ele metendo um monte de baixadinha. Aí o que jogaram no ar? Aquele errou. Bateu na lapela também quando ele tava errando, né? Diz ele que sim. Diz ele que sim. Não, Mas foram mostrou sacana vídeo com isso ele. também, Sim, né? sim. Foram sacanas com ele. Mas talvez ele tenha pegado uma raiva muito grande da imprensa, tanto que ele até generalizou a imprensa dessa vez. Ele falou que talvez a imprensa toda seja santista porque se sentiu ofendida com o comentário que ele fez depois do jogo. Sendo que não justifica. É a imprensa sabe? que sabe a história inteira do Santos. E não só a Não. imprensa, sabe? Até os corintianos sabem a história do Santos. Mas eu acho que Eu tenho- fez uma confusão, porque às vezes eles falam, o Paraguai e o Romero, da maneira de falar. Exato. Aí Ele pode acaba achando interpretar que... mal. Ele pode Eles não interpretar falaram mal. o Romero, eles sempre acho que falou o Paraguai Romero, ou Paraguai Falar, Balbuena. puta, esse paraguaio aí joga bem. Né? Eles não É. falam assim. Quer dizer, eles falam assim. Às vezes né? há uma confusão com ele. Quando joga bem, né? Não tem jogado muito bem, não. Gente, se eu ficar tossindo muito que eu tô com... tá complicado. Unimed patrocina nós aqui, fazendo um favor, Não, tá difícil. eu sou da concorrência. E falou do Santos, se o Santos ganhar esse jogo contra o Novo Horizontino, ele vai liderar a classificação geral. O Palmeiras tá com 20 pontos, o Santos ganhando o jogo de hoje vai pra 21. Mas lembrando que o Palmeiras joga amanhã no Clássico, né? Mas essa parte vai chegar daqui a pouquinho. Mas você sabe com o que o Palmeiras vai jogar? Com o São Paulo, Então, né? 3 Todo pontos time, garantidos. todo time que tá mal joga com o São Paulo. Vixe, fica bem. Tem mal, vai clássico contra o São Paulo já. Ano é passado- sempre assim, cara. Ano passado o time perdia, quer dizer, não ganhava, fazia tipo 7 jogos. A gente enfrentava o São Paulo, era 3-0. Fluminense, cara. O São Paulo tomou 3-0 do Fluminense. Nossa, eu quase...
Não, mas o favoritismo desse jogo é, obviamente, Palmeiras. Obviamente. Então, Eu já tô, tô até com medo de assistir esse jogo, cara. Porque toda vez que foi lá, tomou nas costas. Vai ter aquele negócio do clássico, né? Às vezes o time que tá mal acaba vencendo. não sei. Os não dois sei. tão mal. Então, aí mas que com o São Paulo não tá funcionando. Que o São Paulo tá mal faz tempo e não ganha nada. Essa questão só funciona muito São bem com o todos menos São Corinthians. Paulo. Tentei Funciona muito. botar pontos positivos pro São Paulo, mas o Giovani Mas destruiu. os pontos positivos do São Paulo pra esse jogo é que, historicamente, o São Paulo venceu mais. E no Paulista, o São Paulo venceu mais o Palmeiras. Historicamente, são 314 jogos, 108 vitórias pro São Paulo, 104 para o Palmeiras e 102 empates. Mas a defesa do São Paulo é sempre a história, né? Vamos correr atrás dos títulos e dos jogos quando perde. Sempre, não vira. Acho esquisito o fato do São Paulo não conseguir ganhar do Palmeiras. Porque não ganha de nenhum clássico. Ganhou do Corinthians ano passado, não foi? 4x0? Não. Foi ano passado? Foi 2016. Foi 2016. Ah, mas o Corinthians aquele ano lá não É, ganhava nem do saudades meu desse time do tempo. Mas Interclasse. aconteceu, né? O desfalque e tudo mais. É verdade, ano passado o São Paulo ganhou do Palmeiras. E quase ganhou no segundo. Deu um apavoro lá na Allianz Parque. É. Foi. A plateia fortalecendo com as informações Não, mas- também. Tem um programa interativo. Pô. Esse jogo do São Paulo que venceu o Palmeiras não foi na Arena não, né? No Allianz. foi no Morumbi, Morumbi, né? É que o Porque o Praz São Paulo entregou nunca 2 ganhou. gols. São Paulo nunca ganhou do Palmeiras na Arena. Não, mas o Palmeiras treme no Allianz Morumbi. Parque, né? O Palmeiras treme no Morumbi. É. Aí, como o São Paulo treme na Allianz. Eu não gosto de falar Allianz Parque. Pô, Allianz Arena eu confundo com o a Dubai. estádio do Palmeiras, É. Os caras falam Allianz Parque. Allianz Parque o quê? A questão é que o Palmeiras é um time de empresários. Allianz Parque e a Crefisa são que comandam os times. É igual a Arena das Dunas lá. É a arena, W Torre, né? Do estádio. chegou um tempo que lá não era mais Arena das Dunas. Era Arena Brahma, não sei o quê. Velho, é a Arena das Dunas, velho. Pô, pelo amor de Deus. Vamos prosseguir pro próximo assunto? Claro. Vamos falar, a gente já falou muito sobre a questão do Romero, né? Já falamos um pouco sobre a Champions. Opa, tá tendo barulhos aqui, tem gente tentando invadir o nosso Henrique, programa. antes de mudar de assunto, o pessoal Claro. também pergunta um pouco sobre por que o clássico vai ser na quinta, por que costuma ser na quarta. Sacanagem, Hoje isso tem daí, a gente jogo podia do estar Corinthians. acompanhando agora. Hoje tem jogo do Corinthians. Dane-se o É Corinthians. difícil você ter. Eles fazem um projeto com a segurança da cidade de São Paulo, então eles não não pode ter- colocam o jogo do Corinthians junto com algum clássico. Então, já como o Você jogo vê do com o Corinthians é na Corinthians, Arena hoje, amanhã eles colocam o jogo Se o bem, jogo que, do São se bem Paulo. que a torcida do e Palmeiras é a torcida mais agressiva do Brasil, vocês sabem, né? A gente fala do Corinthians. Mas é verdade, isso daí é tipo. Muitas vezes, tipo, o torcedor. Por exemplo, uma vez a torcida do Palmeiras matou um cara do Curitiba, velho. Tipo, nada a ver, um clássico ali, jogo, nada a ver. Mas Mataram o torcedor do Curitiba. você vai ficar citando, mas há muita coisa também de torcida. Acho que todas as torcidas organizadas são meio que a Não, mesma assim, mas coisa. é tipo, a questão. Assim, eu falo de números, né? Porque eu trabalho com números. A do Corinthians, por exemplo, solta foguete. tipo, Respeita pegou nós. na ferida, hein? Próximo Pegou na cara, ferida pesado. agora. Ah, mas então, a gente... É porque, tipo, assim, o número de mortos em confusões com a torcida do Palmeiras é maior que qualquer outro no Brasil. Não teve um que morreu agora do Corinthians no derby? Um Santista morreu. Ah, tem, O Santista morre morreu. gente em estádio o tempo todo. Ah, que horror. Fora do estádio, cara. Fora de estádio. Fora de estádio. O Estádio pior- só do O Corinthians. pior né? são as diretorias que dão apoio a essas torcidas, né? Como, por exemplo, a diretoria do Palmeiras que não patrocina a organizada do Certinho, Palmeiras. pra mim certinho. Eu lembro na época do... Paulo Nobre? Como chama? Não. O diretor de São Paulo, presidente de São Paulo, O Aidar? o Aidar. Ele teria um clássico. Teve um clássico na Arena Corinthians e ele disponibilizou 2.000 lugares para a torcida organizada. Não é à toa que ele foi. Não é à toa que deram foi à toa que foi impeachment. mandado Né? embora. Não é à toa que pediram impeachment dele. Pra ver que não dá certo, né? Essa questão de Aidar torcida eu achei que ia dar organizada. porque ele trouxe Kardec, Kaká. Aí depois deixou São Paulo na bosta. Tadinho de São Paulo. Só fala mal Só de São afundado. Paulo. Saudade eu de sou Juvenal. São Paulo. Eu vou falar aqui, né? Eu sou jornalista, mas não fala, né? Eu sou São Paulino, mas tá difícil. Não, a gente tava falando sobre a questão do Corinthians do jogo de hoje, até fomos falar sobre a segurança da cidade de São Paulo, mas hoje, só ressaltando, o Corinthians enfrenta o Mirassol e vai ser na Arena Corinthians daqui a uns 40 minutos, às 15 para as 10, e vai ser a estreia do Ralf, a reestreia do Ralf, e o Luca vai começar como titular também no Corinthians, então Grande coisa. é uma grande coisa, parando pra pensar que o Luca foi essencial no título de 2015 na reta final do campeonato. Não fala, E que fez uma grande campanha em 2017. Tem a estreia do Sid pela Clay Ponte também, Preta. hein?
Tem a estreia do Sid Clay que Essa você não aí, sabia, hein? aí realmente não faz tanta diferença assim. Ô, louco, ele joga muito. Eu queria no São Paulo. Ó, Mentira, eu tenho o King É o Naldo Sid no meu Bale. time. Sid Bale. Tá sabendo dessa? Sid Ó. Bale. Eu tenho o King Naldo no meu time. Eu tô chorando porque ele não vai jogar amanhã. Você Pra você ver a fase do São Paulo, pra você ver a fase do São Paulo, eu tô com o melhor jogador do nosso time hoje é o Reinaldo. O Reinaldo hoje faz falta pro São Paulo. Então. Mas o grupo do Corinthians tá apertado. Tem Microfone. Ituano e Bragantino na cola. Acho que são 2 pontos que separam o Corinthians do segundo colocado, aliás. E... Não, o Corinthians tá empatado, né? Tá empatado? Com 8 anos, 17 pra Então, cada o grupo um. do Corinthians tá apertado. Só O que o Corinthians Corinthians tem tem uma que vitória dar a uma... mais, vai entender. Vem de Eu boa acho que tem fase, saldo de mas gol, tem tem que uma tomar parte cuidado coisa com esse grupo aí. Nossa, mas olha aqui, ó, o Bragantino, ele pode, se vencer e os dois, Ituano e Corinthians perder, o Bragantino de terceiro pula pra primeiro. Então. E o Corinthians pode cair fora nessa rodada da classificação. Provavelmente o Corinthians vai fazer uma partida muito segura hoje. O Ralf talvez não esteja no ritmo do campeonato do Brasil, né? Do ritmo brasileiro com de jogar certeza. futebol, mas mesmo assim, muito difícil o Mirassol conseguir O surpreender Mirassol na ele é Arena a Corinthians. lanterninha do grupo do Santos. Então, o grupo do Santos tem RB e Botafogo É um daqui grupo de muito Ribeirão Mas, Preto. o Mirassol tem chance de O Mirassol classificação. Tem, claro que tem, ainda tem, mas ainda não é um grande perigo. Não vai ser um jogo, não parece nos números ser um jogo difícil para o Corinthians. Eu falo, entendeu? o estadual só serve pra derrubar técnico. Só O serve, seu, não serve né? pra mais nada, só pra derrubar técnico. Ah, estadual é legal. Vou levantar uma aqui. Vocês gostam de estadual? Vocês acham bom pro Eu gosto calendário porque eu assisto brasileiro? o São Paulo, então eu gosto, né? Olha, eu acho que o Mas estadual, pra mim não serve cara, pra nada. o estadual é muito bom para os times testarem os elencos e entrosarem os elencos, porque o campeonato, enfim, não tem tanta relevância assim nacional e nem internacional, mas pro calendário dos times dificulta muito. Por isso que o Brasil é um dos lugares que mais joga. O calendário brasileiro é muito corrido, e agora em ano de Copa, aí o paulista pesa um pouco, os estaduais pesam um pouco. E esse ano os estaduais começaram um pouco antes por causa da Copa. Sim. Como calendário eu já questiono se é tão importante assim, mas como torcedor eu gosto do Como torcedor paulista. eu adoro, mas porque você vai Eu acho jogar que no atrapalha interior muito. lá, pô, Atrapalha pra muito. Ribeirão, de São Paulo os times vêm pra Ribeirão. Bem mais perto. Até o dia que o Botafogo cair, né? Aí não vai vir mais. Só não pode ir com o torcedor do Corinthians, que aí o ingresso vai estar caro. É sempre Inclusive assim. tem jogo do Corinthians aqui no domingo contra o Vocês vão, Botafogo. gente? Eu não vou estar em Ribeirão, cara. É verdade. Você é um traíra. Esse é Dá o recado, dá o recado. Ribeiro Eu vou falar no Dá o final. recado aí, Luiz. Eu vou falar no final sobre isso. Tá. Não, a gente Ah, vai então tá deixar bom. pro finalzinho. Não quero acabar triste, mas fazer o quê, né? Vou ter que dar essa notícia daqui a uns tempos. Daqui uns tempos, não, daqui a alguns minutos, né? Falando em minutos, que horas são, Pajé? São exatamente 9h11. 9h11 no horário de Brasília ou no horário da Rádio Donar? Horário da rádio na época. Ah. Porque no computador tá 9h13. Então é 9h13. Não consigo entender porque aqui não ficou horário certo, nunca entendi isso. Fazer o quê, né? Nossa senhora. Mas vamos falar sobre o clássico? Porque a gente não falou muito sobre o clássico. A gente só falou do favoritismo do Palmeiras, mas só. Vamos falar um pouco sobre isso. Vai ser onde? Na Arena Palmeiras. Como Palmeiras. Como o Luiz gosta da Arena Estádio do Palmeiras, então vai tá ser. bom, Allianz estádio do Parque. Palmeiras. Vamos falar Allianz Parque, vamos... No Allianz Parque. Vai que a Aliança patrocina. E o Nenê vai jogar de titular, o Diego Souza vai jogar de titular. Mas se der, provavelmente vai ser o time que jogou nesses últimos jogos aí. Então não vai ser o pessoal vai jovem. Ser Brenner, Cueva, Valdívia. Valdívia é um jogador que se sair eu ponho fogo no estádio. Valdívia Eu ponho fogo naquele... Brenner, Valdívia, Marcos Guilherme, Cueva e Aí Petros e Hudson. Petros e Hudson. Aí lateral esquerdo é Edmar. Sempre teve problema com laterais de São Paulo, né? E do Palmeiras Desde também. que o Cicinho saiu, o São Paulo nunca mais arrumou um O lateral. Palmeiras sempre cara. teve muito problema com o lateral, o Egídio. Mas o Roger Machado, ele é. Eu não vou falar. Ele é sacana. Porque tem o Michel Bastos lá. Tem o Vitor Luiz pra jogar. Ele põe o Michel Bastos na lateral esquerda. Depois chega na entrevista falando, é porque o Michel não rendeu esperado. Pô, cara, tem o Vitor Luiz lá, velho. O cara já jogou muito, muito bem no Botafogo. Põe pro Michel, que não é lateral esquerdo. Um dos motivos dele de não ter dado certo o São Paulo é que o Muricy insistia em escalar ele de lateral esquerdo. Se o Dunga nunca tivesse convocado ele pra lateral esquerda pra Copa, ninguém nunca ia pensar em escalar ele pra lateral. E ele não joga bem na lateral esquerda. Vocês acham que o Palmeiras vai chegar mal por conta de ter perdido pro São Caetano? Mas foi time reserva, né? É reserva. Reserva entre aspas, eu acho, por conta do que sempre se fala sobre o Palmeiras. Mas Palmeiras tem um time, tem diferente dois, você- três times diferente- titulares. É diferente você ter um time do que você ter um elenco. O time é aquele, você tem que ter entrosamento.
Entendeu? O elenco já é diferente. O elenco você tem peça de reposição e tudo mais. Mas o time do Palmeiras, o reserva, não tem entrosamento. Você via que não tinha entrosamento. Então não serviu pra nada nem pra contratar ganhar, esse nem pra ganhar do São Exatamente. Caetano? Hã? Nem pra ganhar do São Caetano? Não, tanto que não ganhou. Tanto que não adiantou nada. Os caras batiam a cabeça. Um ia chutar a bola do outro. Opa, né? Um ia no mesmo lance que o outro. Então você via que não tinha sincronia nenhuma naquilo. Então é diferente de você contratar meio mundo. Você quer ter um time, eu acho. É diferente, elenco é diferente de time. Então, mesmo o Palmeiras sendo um dos times mais caros do Brasil e um dos mais caros da Libertadores... Isso não significa nada. Então, o que ele deveria ter feito? O que a diretoria fez de errado, fez ou deixou de fazer, que faz com que o Palmeiras tenha um elenco, ou pelo menos jogadores com nomes, assim, milionários aqui no Brasil e também no mundo, conhecidos O mundialmente? PSG, o Palmeiras... o Palmeiras das Américas. É o PSG das Américas. Exatamente, não é mais o Real das Américas. Você vê é que o até- PSG das Eu Eu Américas. até confundi, né? Porque foi É eliminado. sempre elenco caro, né? É, e que nunca chega. Só que né? o Palmeiras tem mais história, né? Acho que a diferença... Ah, não, o Palmeiras tem muito mais história que o PSG. não sei. O PSG não tem, tem mundial? Não tem também. Tem uma coincidência. Mas a questão do PSG acho que é um pouco diferente, porque o PSG não tem nenhuma história, tem um time muito bom, mas na opinião, pelo menos minha, eu acredito que o PSG falha muito e não conseguiu nem ir para as quartas de final da Champions, mesmo gastando 400 milhões na última janela, por conta do técnico, por conta da estratégia do técnico. A questão do Palmeiras não parece ser essa. Não acho que o problema seja o técnico, não acho que o problema seja as estratégias ou as táticas que estão sendo passadas. Talvez seja a falta de entrosamento dos reservas, que só tem um time, tem nome, tem 20 nomes, mas só 11 conseguem jogar de acordo com o que foi imposto. Pra mim isso daí é coisa do técnico. Isso é só o técnico. Pra mim é técnico. No jogo do Palmeiras e Corinthians, eu vi uma coisa no Corinthians que faltava no Palmeiras, que era a vontade de ganhar. O Corinthians via aquele clássico como o último jogo da vida deles, praticamente. E o Palmeiras, mesmo tendo jogadores de nome, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, não tem aquela vontade como é que faltava no São Paulo. Falta no São Paulo ainda hoje, essa vontade de pegar um clássico e falar, cara, eu vou ganhar o clássico. E o Corinthians tem muito isso. E falta isso no Palmeiras. Aquela vontade, e acho que como faltou no PSG, já que a gente tá comparando. O Real Madrid pega uma Champions League falando, cara, eu vou ganhar essa Champions League. Mas é exatamente, por exemplo, contra o São Caetano. É o jogo da vida dos caras. Daqui 2 meses, daqui 1 mês, eles não vão ter mais contrato, por exemplo, alguns jogadores ali. Então a chance deles de demonstrar futebol, já que o jogo é transmitido nacionalmente, é a chance dos caras. Nesse Palmeiras e São Paulo eu quero ver quem vai ser o time que vai tomar essa iniciativa de falar, eu quero ganhar esse clássico. Aí já é diferente. Mas a falta de vontade é a culpa do técnico? Não. Também. Ele tá no Também. meio, mas ele não é o responsável. Acho que não tem responsável nisso. É falta de iniciativa de várias pessoas. Talvez pode ser Dentro. também o excesso do salário também, né? Pode Lógico que eles estão recebendo em dia pra caramba, então, tipo... Esse ano eles disseram que fizeram contratações pontuais, mas já tinha contratando do ano passado. Pontual pro Palmeiras é caro pra alguns times. Quem tem condição de pegar, tipo, um Diogo Barbosa? Foi 10 milhões, cara, o Diogo Barbosa. 10 milhões foram quase 3 contratações do Corinthians, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, o Corinthians montou o time campeão ano passado, com, tipo, o Jadson veio de graça, o Gabriel veio de graça. Quem mais veio de graça? O Michael retornou de empréstimo, foi titular. Sim, Então, sim. tipo, o Corinthians montou um time, o Jô veio de graça. O Arana era da base. Era da base. Então, tipo, o Corinthians montou um time. O sem Jadson gastar abaixou nada. o salário Jadson- pra jogar no Corinthians. Sim. Exatamente. Ele aceitou. Velho. Eu acho que os jogadores gostam da camisa do Corinthians. Não sei. Então, Não que quebra não todo goste o meu do Pal- argumento de falar que jogador é mercenário, às vezes. Não né? que não goste do Palmeiras, mas parece que eles jogam mais pro Corinthians por envolvimento Palmeiras, com a causa. o Palmeiras é carente de ídolo. Fala um ídolo do Palmeiras sem ser o Marcos e o Ademir da Guia. Aí, atualmente seria Aí o Felipe deixa. Melo. O Valdívia. Eu não Braz. acho. O Valdívia. O Braz Valdívia foi o último ídolo do Palmeiras. O Gabriel Jesus, né? Gabriel o Jesus, Gabriel Jesus. Valdívia. Quem mais? Não tem mais. Tá vendo? Tipo, Só o você Felipe, né? Porque o pessoal. Eu não acho que o Felipe ainda seja não. um ídolo do time não, do é O pra- Palmeiras. Diego não. Souza. A torcida gosta Não. do Felipe. Diego Souza também acho que Não, não. o Diego Souza Não? não é ídolo, não. Eles gostam, mas ele não é ídolo. O Felipe Melo, ele é ídolo, sim. Assim, ele é o torcedor palmeirense dentro de campo. Lógico que eles não gostam de Diego Souza, erra aquele gol do Corinthians lá. Mas o Diego Souza foi no Vasco. É verdade, eles devem ter odiado por conta disso. Acho que naquele momento que tava o Diego Souza contra o Cássio ali, tem acho que 200 milhões de brasileiros, era assim, 30 milhões do Corinthians torcendo pra aquela bola sair e todo o resto, todos 270 milhões torcendo pra aquela bola entrar. Sim. Eu fico imaginando como eu queria estar no estádio pra ter, pelo menos ter feito a cobertura. Relatos de quem tava lá, houve um silêncio mortal. Nunca tinha. Se você, até na transmissão dá pra perceber. O próprio barulho da torcida já é um pouco Você abafado. imagina na como tava a transmissão. torcida, você imagina como tava o Alessandro.
Não, o Alessandro, eu já vi entrevistas dele que ele fala que naquele momento que ele errou a bola e tava correndo atrás do Diego Souza, ele falou que ele olhava pro Diego Souza e falava que, eu corri atrás do meu contrato, eu não corri atrás do Diego Souza. Eu tava vendo o meu contrato acabando, meu contrato indo por água Ele abaixo. fala que o Cássio salvou a carreira dele. É. Você tem uma ideia disso? Por isso que essa associação que ele mesmo fez de correr atrás do contrato dele com o Corinthians. Porque se sai aquele gol, não ia sair o gol do Paulinho aos 42 do segundo tempo, o Tite já tava fora, o Corinthians não seria campeão da Libertadores, não seria campeão mundial. Então, o cara ia se responsabilizar por um erro dele que novamente todos os palmeirenses odeiam o Diego Souza por conta disso. Nossa, a gente foi muito longe. Esse clássico de quinta-feira, pode roubar o Dorival? Ah, com certeza. Eu falo, o Paulistão só serve pra derrubar técnico, cara. Não sei. E vocês acham certo de roubar o Dorival? Caso haja mim, sim. derrota. Pra mim, sim. Não. Só que tem um porém. Vai contratar quem? Eu acho que não. Errado. Eu também acho. Eu sou muito a favor de tempo de trabalho. Não sei. Mesmo que mas o- você mesmo- percebe que... Ai, Mas Mesmo tempo que de o- trabalho com o Rai trazendo peças erradas? Que ele diria não pede. erradas. Ele Eu não diria pede. erradas. É que ele não pediu, essa que é a questão. É que ele não pediu. Mas aí, pra mim, por exemplo, você vê que o Dorival faz mudança óbvia. Ele tira um centroavante e põe um centroavante. Tira um ponto e põe outro ponto. Eu não sei, pô. Não, mas ele não tinha pedido peças, tipo assim, que ele mesmo quis, tipo, de Peças certa objetivas, posição. que são... Que Jogador, por faltam exemplo, na pediu o equipe. Vitor Ferraz. Não veio, que é jogador que ele trabalhou no Santos. Não sei se ia dar certo. Porque jogador veste camisa São Paulo parece que, sei lá, não dá certo. Ah, mas é bom, tem o Militão, ó. Não, o Militão sim. Não, tipo, quando falaram Vitor Ferraz, eu vim e falei, pô, mas o Militão tá jogando bem. Eu não conheço ninguém que gosta do Militão. Eu gosto muito dele. Eu não gosto Eu não do conheço Militão. ninguém que gosta. Eu gosto Eu muito não dele. gosto do Militão. Tipo, ele é aquele grandão. das Sabe o que ele pernas. parece? Aquele grandão. Ele me parece o Paulo Miranda. Ah, Jogou o no São Miranda Paulo? Era pior que Paulo- ele. Não. Eu acho que é o não. mesmo nível, Função o mesmo de nível. lateral, Não, função de eu vejo o lateral, mesmo eu acho. nível. Paulo Miranda eu acho que era melhor que o Militão. Ah, velho. Eu acho. Paulo Miranda, não, Paulo Miranda, né? Chegou no Inter, no Grêmio, No falou Grêmio. que tá muito feliz de vestir a É. camisa do Inter. Na primeira coletiva Aí do no lado primeiro jogo dele foi expulso. do lado do diretor do Grêmio. O diretor e do ficou, técnico. tipo, como assim, ó? Na verdade, ele falou assim: Vamos rescindir esse contrato. a defesa do Internacional é uma das melhores do mundo. Então, nossa, cara. O diretor virou assim pra ele. Falou, Mas a gente novamente a gente tá digredindo um pouco sobre o assunto de É. vai valer o cargo do Dorival? Eu acho que não. Acho que não deveria, pelo menos. Não. Porque- Ele não teve as peças, teve que ter mais tempo. Foi o que a gente falou. Se a culpa é dele que não tá tendo rendimento e o sangue dentro de campo, aí eu não sei. Mas se não é, o que acredito que não seja Mas os totalmente... jogadores estão com o Dorival. O Rodrigo Caio fez o gol da última partida, no último lance do jogo. Ele apontava pro Dorival, tipo, eu tô com você. Então, tipo, o time abraçou o Dorival. Agora, Não sei. acho que ele vai ser Cara, e expulso. vai ter gente que vai falar: Ser ah, mas o expulso Dorival, do time. Dorival já tá desde o ano passado, quer mais tempo? Eu gosto muito de comparação. Se a gente pegar o time do Newcastle na temporada 2015, 2016, tava pra cair. Contratou o Rafa Benítez. E ele Caiu. caiu. Disputou a Championship, subiu. Como campeão. O Newcastle como campeão. é. Aí ele está agora na Premier League. Quase caindo, mas ele continua no cargo. É. Então eu acho que é uma questão de trabalho, questão de... Mas a cultura lá fora é diferente. né? É um planejamento a longo prazo. O Dorival, ele ano passado pegou um time que quem salvou o São Paulo foi o Hernanes. Sim. Os Nesse caras falam ano não tem Dorival, Hernandes. Dorival. Pra mim, se fosse o Rogério, não ia cair de qualquer jeito. Pra mim. O Dorival também o não técnico foi o menos importante na colocação. tem... Mas eu não vejo o Dorival também com um time muito bom, não. Não. Sem de colocar Não, só a pra culpa mim. nele. Não. Ele tem... Talvez eu tenha a solução. O time que cai, quando volta, aprende a lição. É, o Vasco, não, se fosse assim, o Havaí seria tricampeão da Não, o Libertadores. time grande que cai. E do Inter. Ah, o Corinthians também tem esse ano, Vasco, então. o Vasco, eu não sei. Alguns eu dou times exemplo do aprendem. Vasco. É. O Vasco foi, caiu, subiu, caiu. Tem os que não aprendem com os seus erros, né? O Palmeiras caiu 2 vezes. Mas o Corinthians, por exemplo, ele caiu, mas É. aprendeu. Caiu, teve Mas também estrutura, ele também teve o foi Ronaldo, vítima de uma grande. Como fala? um grande investimento Não, também. como fala? Não é dirigente. O dirigente é o quê? Como que Diretoria, grande fala? De uma administração. De uma grande administração. Pô, sim. O André Sanches mas mudou foi pra o Corinthians. aprender, mas foi pra aprender. Foi, a gente caiu, que vergonha. Vamos botar ordem na O casa. São Paulo sofre muito de diretorias anteriores. O Aidar botou o nome de São Paulo no lixo. Ele acabou com a história de São Paulo. Assim, em 1 ano e meio ele jogou o São Paulo no lixo.
A questão, falando em 1 ano e meio, a questão do São Paulo também é uma coisa que vale a pena ser pensada e discutida aqui. Em comparação com o elenco do ano passado, desconsiderando o Hernanes, qual elenco do São Paulo é melhor? Desse ano, da campanha desse ano, ou do ano passado? Putz. Porque as contratações que foram feitas, do próprio Nenê e Diego Souza, não foram pedidas e não estão sendo usadas. Eu tô falando do time que vai jogar, titular, não o elenco em si. Porque o elenco em números e em dinheiro vale mais que o ano passado. Qual é melhor? Qual é melhor? Eu acho que Eu acho que desse ano. Desse ano. Desse ano. Desse ano? Por Desse quê? ano. Porque, por exemplo, por exemplo, São Paulo tinha o Edmar na lateral esquerda. Sim. Quem que ia entrar? O Dorival não vai usar o Júnior Tavares de lateral esquerda. Ele já falou, Júnior Tavares pra mim é meia. Beleza. Vai botar quem? Não tem quem botar. Hoje tem o Reinaldo, que já até tomou a vaga do Edmar, por exemplo, né? O Brenner também com uma vontade de jogar. O Brenner tá uma baita vontade de jogar e ele é muito bom também. Eu gosto muito do Petros, por exemplo. É. Eu gosto do Hudson. Eu gosto do... o São Paulo tem acho que o melhor leque de volante do Brasil. Eu É. prefiro o Pra mim Hudson é assim. ao Petro. Se sair um, entra um outro bom também. Não sei. Por exemplo, o Jusilei saiu. O melhor volante do Brasil, cara, Gabriel e Ralf na linha Eu não de acho que volante Gabriel e depois. Ralf Olha daria o certo. Sabia? cublismo. Não sei. Não vejo sei. os dois dando certo. Eu jogando penso junto. um pouco nisso Eu não por conta ve- da você vê os agressividade deles. Eu não vejo... É porque são os dois, tipo, característica igual. O Gabriel é o Sim. melhor saída de bola, por exemplo. É. O Ralf é o cão de guarda, né? Sim, ele é o cachorro, ele é o real Rottweiler, real Pitbull. Não, Violenta. Não, o Não, Ralf, violento. o Ralf é engraçado. Ele entra bem. Ele entra forte, ele é grosso, mas ele nunca foi expulso na vida. Nunca né? foi expulso na vida, o Gabriel também não. Ele só tomou uma expulsão por suspeição, assim, acúmulos de cartão amarelo. Sim. Ah, não, aí é diferente, mas, por exemplo, ser expulso, tipo, ele deu uma entrada, quebrou a canela do cara. E pra um volante, né, Tipo, que é Lugano, muito tá difícil. ligado? Ainda mais um volante como ele, conhecido como Pitbull, como cachorro. Exatamente. Que entra mesmo, É. chuta a bola pra fora do Mas estádio. tipo assim, só se baseia tipo no estilo de jogo dele, porque ele não é agressivo. Sim, se ele, você ele ver. chega duro. Ele não é o Felipe Melo que tipo chega duro e xinga. O Fagner foi no Chega bem, duríssimo. o Fagner foi no Bem Amigos segunda-feira. E ele tem fama, tipo, por exemplo, ele machucou o Ederson do Flamengo, o cara ficou 1 ano fora por causa daquela Sim, entrada do sim. Fagner. E aí o Fagner foi perguntado, falou: Você é tarjado como um jogador violento. Ele falou: Não, eu não sou violento, eu chego pesado, porque eu tenho meio metro de altura. Se eu não chegar pesado, eu vou apanhar. Ah, mas ele é violento, sim. Ele é muito. Não, ele é desleal, ele é desleal. Ele é então, sujo, pra mim. Eu ele é sujo. questiono deixar ele com a braçadeira de capitão. Não, Não, acho ele que é um ele corintiano seja. dentro de campo. Ah, mas Ele Ele é o espelho da da instituição. torcida. É, ele não deveria brigar. Eu acho que deveria ser o Balbuena. Balbuena Não, o Balbuena pra mim é muito mais capitão que ele. muito mais. O Fagner não deveria, nem ele, nem o Dudu, quando naquele Não, o clássico. Dudu nada a ver o Dudu ser capitão do Palmeiras, Então, cara. Ele é um péssimo exemplo. Eu entendo, eu Na entendi. minha opinião, depois, ele é um péssimo exemplo. depois de um tempo eu entendi por que o capitão ficou pro Dudu no Palmeiras. Eu sempre me perguntei isso, porque ele é novo, ele não dá certo com ninguém, ele chora muito durante o jogo, ele reclama muito, toma muito cartão amarelo. Mas eu parei pra pensar, e é verdade isso, provavelmente, que deram pra ele a faixa de capitão pra ele ter mais responsabilidade em campo, pra ver se aprende. É aquela coisa de... Mas não adiantou. Não que tenha adiantado, mas essa foi a intenção. A intenção é boa. De, ó, Muito coloca, boa. coloca essa faixa, você é o capitão, você tem que passar a instrução, você não pode ficar tomando cartão amarelo, você não pode ficar sendo expulso. Foi o Bater no Felipão, o juiz. Felipão fez isso com o Neymar uma época, não foi? Sim, fez isso com o Neymar. Então, foi Adiantou nessa que eu um pensei. pouco. Adiantou um pouco? Não sei. Não sei se Pra o mim, Neymar não, foi por quase conta nada, disso ou foi por quase conta nada. do Barcelona, não sei. Mas que é uma o boa Tite intenção. fazia isso com o rodízio. É, Sim, mas cada ele- jogo era um capitão. Mas era no um caso jogador dele eu vi os caras se controlando. Ah, não, mas com o Tite faz chover, cara. A questão, cara, sobre que a gente tava falando sobre o capitão também. Ah, tá, ok. A questão. O programa ao vivo é assim, gente. Não, só problemas técnicos aqui. Mas a questão que eu tava pensando sobre esse negócio de capitão, que vocês falaram do Fagner. Pode continuar aí. O cara o Riascos deu uma baita na caneta aqui no zagueiro do Fluminense, tava vendo aqui. Pode continuar. Riascos. A faixa de capitão que foi pro Fagner é muito mais pelo tempo de Corinthians dele do que de liderança. O Balbuena é muito mais líder do que ele, mas tá lá faz 2, 3 anos. Cássio. Poderia Fagner ser teve- ido pro Cássio, então. O Fagner até. O Cássio às vezes pega a faixa de capitão. Quem mas não levanta os sempre. troféus do Corinthians é o Cássio. O É o- Cássio não pode ser capitão em nenhum jogo da campanha. Se for por mais tempo, seria É, o Carille Cássio. falou, Porque os fala troféus isso. Não, o Fagner é menor que os troféus também. Hã? Né? O Fagner não consegue É, erguer os é. troféus. Bate na cintura dele. É, pá. bate na canela. Não, mas eu não consigo engolir o Fagner como capitão. É Eu por gosto
dele como jogador, É mas por conta Não, do ele é tempo bom, de o a Fagner é bom. postura dele é muito... É porque a gente falou também nisso semana passada de cada time tem o seu estilo de jogo. São Paulo mais técnico, Corinthians um pouco mais raçudo. Isso é histórico também, O né? Fagner Sempre foi sabe assim. como instruir os jogadores novos a jogar da maneira que o Corinthians quer e da maneira que o Corinthians funciona. Então não é por conta da Por habilidade causa dele ser raçudo? Também por conta disso, mas porque ele tá lá faz muito tempo. Ele tá lá desde 2012, 2011, não sei de quando ele tá. Fagner? O Fagner tá desde muito tempo lá. Desde 2014 ele tá lá. Ele tá acho que ele tá um pouco mais. Não, Ele era reserva do... Não, porque o Fagner... Do assim, Ele chegou Sandro. depois do Mundial. ele chegou depois do... O Ele Santos chegou- acabou de empatar. Não, o Fagner ele foi assim, em 2007 ele foi pra Alemanha, e aí ele voltou pro Vasco, em 2013 ele caiu com o Vasco, e em 2014 ele foi pro Corinthians. Sim, é isso. Então foi 2014. Tá vendo? Aqui é a enciclopédia do futebol. Mentira. Ó, e voltando pra aquela questão do Dorival e tal. É que a gente totalmente é, o assunto. exatamente. Quais seriam as opções que São Paulo teria caso Dorival saísse do comando? E já vou para outro lado, vamos sair do Brasil um pouco e para a Europa. Se o Unai Emery cair, já vou me embalar já. Quem vocês colocariam? No caso do São Paulo, por exemplo, desempregado hoje você tem o Cuca, que não vai assumir até a Copa, porque ele assinou com a Globo, ele vai ser comentarista da Globo na Copa, inclusive. Brasileiro, cara. Filipão? Bom, não, Filipão não. Putz, é complicado. O Levir Coupe. O Levir não deu certo, né? Eu acho o Levir um bom técnico, mas ele é o técnico do mercado. Então, tipo, São Paulo Celso poderia- Roth, esses Talvez o caras Dorival assim. não vai cair por conta da falta de opção. Consegue- também. não, isso pesa muito, porque tipo, vai contratar. tudo Raí, eu sabe acho que Raí estavam muito- Nossa, bom que você falou isso. Põe o André Jardine pra treinar. Não, eu também. Põe o André Jardine pra treinar. O cara Sim, campeão, multicampeão sim. na base, campeão de tudo que é coisa na base. Pode usar a experiência do Corinthians do ano passado, É. que trouxe o auxiliar. pra Eles ser queriam capitão. jogar o Jardine pra ser auxiliar. Perfeito. Já tá bom. O Carilli, exemplo, o Carilli, Sim, o o Carilli. Jair Ventura. O Carilli veio Pô, com o Mano. O não exemplo seria o Milton Cruz. Milton É. Cruz é um bom técnico, eu acho. Não sei se... Eu acho. Não, Mas quando ele entrou, não foi muito O bem. técnico do Botafogo agora, que era... Ah, não, aquele é ruim. Agora que eu esqueci o nome dele, mas é ruim. Só atualizando, o gol do Santos foi anulado. 2-1 ainda pro Novo Horizonte. E no PSG? O PSG? Ah, o PSG tem um leque maior. Vamos ver aí. A diretoria queria um treinador italiano. Eu marquei os nomes aqui. Ancelotti. Antônio Conte. Antônio Conte sempre foi muito. Mas o problema dele... Antônio Conte não vai virar. O problema Ancelotti dele vai é virar um retranca. Então, Ancelotti o problema vai dar do certo. Conte é o PSG não com a sabe ficar equipe. retranca, Eu não acho que é o acho. que precisa. eu não acho que o Conte sabe lidar muito bem com um Estrela. grupo. E tem muita estrela. Tem Mesmo que ele seja muito sim. campeão, ele sempre teve problema, mesmo por onde ele passou. Inclusive, eu com- queria passar com- uma informação que eu li hoje à tarde, que o PSG tava pensando, rumores só, de contratar o Tite depois da Copa. Porque acaba o contrato do Tite depois da Copa do Mundo. O Filipão aconteceu com isso. E em dois- existe isso, aconteceu com o Filipão. Quando ele treinou Portugal, depois ele Então, assumiu o Chelsea. é, Deu certo? Não, eu- mas. eu- Vanderlei. Eu trouxe mas porque o- não é uma informação que absurda. Cara, o pode Vanderlei acontecer. Luxemburgo. Ele fala Mas que. Ele sempre falou que teve vontade de confiável treinar o essa São Paulo. informação? É confiável, é confiável. Ah, É um então. boato ainda, não é certo. Ah. Mas o boato veio de fontes confiáveis, entendeu? Vocês vão querer me bater, mas eu queria ver o Luxemburgo treinando São Paulo. Ah, velho. não. Nossa, não. Juro não dá por certo, Deus. Não dá certo. Ele sabe lidar com estrela. Ele sabe Acho lidar que com o já grupo, foi, mano. já foi. Fazer a um fase projeto do novo. Luxemburgo. É um projeto novo. Mas, continuando a lista do PSG, temos Antônio Conte, Maximiliano Allegri, da Juventus. Sim. Um bom nome, eu acho um bom nome. Bom técnico. Roberto Mancini, que hoje é treinador do Zenit, Não. mas já foi campeão inglês com o City na temporada 2011-2012. Sim, sim. Tricampeão italiano com a Inter de Milão. E o Luigi Di Baggio, que é o interino da seleção italiana. E eu não acho... Dos nomes que estão aqui, eu acho melhor o Maximiliano Allegri. Mas eu iria atrás do Luiz Henrique. Eu É, pensei eu no Luiz iria atrás do Henrique. Eu ia Luiz até falar Henrique. sobre ele. O Luiz Henrique é um bom... Não sei se ele é um bom técnico, na verdade. Eu sempre penso assim, Eu também, eu sempre os pensei times se que ele o é Luiz bom Henrique técnico. treinou, não dá pra falar que ele é ruim ou bom, porque o time jogava sozinho. Com o time que ele tinha do Celta, no Campeonato Espanhol, ele fez uma temporada até ele que foi boa. bem, ele foi bem, é. Fez o que tinha que fazer. É, mas Com o o Luiz Henrique é Barça... um bom, porque até porque ele já conhece o Neymar também. Então, Pode ser uma boa, porque o Ancelotti descarta. Eu não consigo ver o Ancelotti lá. Talvez... Mas ele tem, tipo, muito mercado na Europa. Claro, Ah, claro. capaz que, eles vão contratar o Ancelotti. Eu não descarto nenhum desses nomes. Não, né? não que eles Principalmente não o contratem, Ancelotti. mas não sei se dá certo. Porque a questão Não, da dá certo, retranca, o PSG não sabe jogar assim, talvez, deveria aprender, não sei se deveria Quer aprender. dar um exemplo claro também? O Bayern. O Ancelotti começou a temporada com o Bayern.
E aí, tipo, não rendeu. Eles tomaram 3x0, 4x0 do PSG na fase de grupos. Aí chegou o Heinz. O time agora, tipo... Voa, cara. Então, tipo, é complicado. O Bayern não é retranqueiro. Tem time que não consegue jogar na retranca por conta do talento individual dos zagueiros e também dos volantes. Exatamente. Eu não acho o Ancelotti tão retranqueiro, eu acho o Conte. Conte é uma retranca total. O Conte é uma retranca total. Sim, mas o Ancelotti, ele tem essa fama Um jogo de mais retranca. conservado, né? Sim, eu acho que conservado. Retranca é muito, retranca é muito Conte mesmo. Uhum. Mas ele se reserva muito mais. Não acho que o PSG seja um time que precise de um jogo reservado, precisa de um jogo muito mais aberto, com muito mais toque de bola lá na frente. Sim. Valorizar lá na frente. Levar a bola lá e deixar a bola lá. Não trabalhar nas meias. Mas, pra trazer- assim, no caso da seleção, eu vejo muitos pontas, né? Seria o Neymar e o Coutinho voltando pra marcar e funciona. Eles não perdem a qualidade. Não sei se volta pra marcar, porque o Neymar precisa de uma assistência primeiro. O Neymar precisa de um agente falando pra ele baixar um pouco a bola. O Neymar não volta pra marcar por conta disso. Ele voltava É tipo o Romário, velho. Ele voltava pra marcar. Ele chegava a tirar a bola. Ele chegava a tirar a bola, mas ele não faz mais isso. Não, agora o Tô Neymar falando- é... A mudança de Não, comportamento, da personalidade do Neymar dentro de campo, comparando com a época da carreira dele do Barcelona contra hoje, do PSG, é muito diferente. Isso eles na eliminatórias, né? Como ele Sim, imagina teve agora. esse comportamento. Sabe? Então, não sei se na seleção ele mudou tanto assim. Na seleção ele manteve um pouco porque ele tem o Tite lá. E o Tite é uma cabeça que assim, consegue lidar muito bem com a gestão de pessoas. Ele Tinha um fez Deus. ele chorar lá na entrevista Sim. e ganhou ele. Mas, O Tite é um deus. mas no PSG não tem dado certo. No PSG o Nai não tem conseguido lidar com ele nem controlar. Você é estrela sim, mas você tá num time. Mas vai com calma, tipo, né? Vai com calma. O time tá em primeiro lugar, você é o segundo. Tá bom já. É. É o mesmo caso do Edmundo e do Romário no Vasco? Sim, mas tem um problema. O Neymar não é o Edmundo nem o Romário. Até porque senão saía briga de faca, de coisa. Ô, gente, que deixa claro aqui, quem é Ézio Silva? Meu pai. Ó, tem mais gente aqui que o Giovanni, ó. O Giovanni tá bombando aqui, mano. Comentário Parabéns, de Giovanni. Ana Paula Ferreira. Quem que é Ana Paula Ferreira? Minha tia. De Ribeirão Preto. É Elias... Não, é Maria Eduarda Parisi. Meu namorado. E Elias Francisco. Meu tio. Cara, A família inteira Família assistindo. inteira. não, continua assistindo meio que melhor. É, lógico. Claro, Continue claro. assim. E é lógico, minha mãe. Beijo, mãe. Mas então, finalizando a questão do PSG. Conte, você iria de onde? Eu iria de Luiz Henrique. Luiz Henrique. E é mais fácil, Eu iria porque de Maximiliano. Vou continuar. é o Mas treinador já- que tá sem clube hoje, né? É. Então, pra trazer, é o mais fácil. Você? Maximiliano Alegre. Eu me desconcentrei aqui, gente. Luiz Henrique. Foi a melhor opção. Ancelotti, eu acho ainda o Ancelotti. Não sei. Eu A espero questão é o que a gente Maximiliano- já debateu, sabe? Não acredito. Eu não acredito que o trabalho do Ancelotti vai acrescentar muito no elenco do PSG. Talvez o Luiz Henrique por conta da experiência do Neymar, que eu tô falando. Se ele não tivesse treinado o Barcelona e o Neymar no Barcelona, eu não teria. Eu não daria. eu Pelas falaria. peças que o PSG tem hoje, quem encaixaria no plano de jogo seria o Luiz Henrique. Sim, Um jogo pra sim, frente, um é. jogo que... Porque ele é bastante ofensivo. Isso, Sim, bastante sim. Ele é ofensivo. bastante ofensivo. Deu Se o que- Boato se contratizar, o Tite também seria uma boa. Seria uma boa. Ó, o Tite... Eu acho que ele seria a melhor opção. Mas eu vejo o Tite meu no time do PSG. Interclasse. Eu vejo o Tite no PSG caso o Brasil chegue pelo menos na semifinal. Ah, com certeza, É, com sair certeza. antes Se não não rola. acontecer isso, o Tite não vai pro PSG. É isso, gente. É isso. Mas antes, vamos deixar uma trilha sonora aqui, ó, dar uma notícia. Ai, meu Deus do céu. A notícia: Pode falar. Botafogo contra a Ferroviária. amanhã. É uma notícia que hoje é meu último programa aqui na rádio. Eu vou sair da faculdade. Queria falar que foi um prazer ficar aqui nesses 2 programas, mas eu vou escutar todos que tiverem. Quero deixar muito claro que eu vou ser fã de vocês. Tá muito boa essa declaração, vai. Eu queria agradecer a todo mundo que me deu espaço aqui e todo mundo que tá lá fora, meus amigos de faculdade, que eu achei que eu não ficaria tão próximo assim, mas fiquei. Vai ser bem ruim de sair daqui de Ribeirão Preto, mas eu vou porque o dever me chama em Uberlândia. Uma salva de palmas pra Henrique Ziotti aí, ó. Só pra Obrigado, corrigir uma obrigado. informação, eu falei Ferroviária e Botafogo, mas é São Caetano e Botafogo Muito bom. no comando de campo do São Caetano. Muito bom, Muito muito bom, bom, obrigado. muito bom. E é isso, gente. É isso, muito obrigado. Então, boa noite aí pra todos aqui, né? Uma boa viagem para suas respectivas cidades, inclusive pro Henrique, agora vai mudar, então só eu aqui, sou de Ribeirão. E aí, uma boa noite aí pra todo mundo Boa que noite, assistiu galera. a gente. Boa noite, galera. Boa noite. Até mais.